Oi, Josi, seja bem-vinda. Ei, Ana, que bom ter vocês aqui com a gente. Queria estar agradecendo muito ao convite, né? Vocês me pediram tanto para estar falando sobre detox iônico e a gente está aqui com esse convidado super especial que vai ser o Tavares, que é o dono dessa empresa, a única empresa que tem o detox com certificação pela Anvisa. Ele é um cientista incrível. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, estou esperando ele chegar. Enquanto isso eu vou mandar beijo, Vanessa, querida. Saudade de você, que bom ter você aqui com a gente, viu? Um abraço bem grande para todos, né? Faz um tempinho que eu queria fazer essa live sobre detox iônico e tá muito legal, assim, ter vocês aqui, tá bom? Queria agradecer e estar mandando um beijo pro pessoal da FENAT que está entrando com a gente aí também, que é a nossa associação de terapeutas lá em Brasília. Um beijinho no coração de todos. Para a Deuildes, que é nossa presidente lá em Brasília, que é nosso coração, é nossa presença lá. Beijo, querida. Obrigada por todo o apoio, por cuidar da gente com tanta garra, viu? Janaína, querida, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Tá chegando. Boa noite, Tavares. Que delícia estar com você aqui nessa noite. Queria Boa apresentar para você noite. um pouquinho o Tavares. Ele é um cara incrível, é um cientista conhecido aqui no Brasil e no mundo. Trabalha nessa área de medicina natural. Ele é pós-graduado em medicina chinesa, graduado em psicanálise. Então, assim, é uma honra ter você aqui, ainda por representar essa empresa incrível que você vai estar falando para a gente nessa noite do aparelho de detox, né? Então, a gente recebeu tantas perguntas, Tavares, tantas perguntas, e eu queria estar trazendo um pouquinho, assim, do começo, né? Me conta como é que o detox começa a agir, como é que é essa forma de tratamento hoje em dia. Ok. Então, boa noite a todos. É um prazer, né, mais uma vez, estar com vocês e estar com os nossos convidados, né? Mandar um abraço para todos. E durante a pandemia, né, a única maneira da gente se encontrar é dessa forma. Ainda bem que existe Verdade. essa forma, né? Ainda bem. Verdade. Ok. O detox iônico, eu venho trabalhando com ele já em torno de 5 anos. E desde aquela época, então foram muitas pesquisas, foram muitos estudos, muitas experiências, né? Mesmo porque aqui no Brasil, todos nós sabemos que ela é uma terapia nova, e quando algo é novo, sempre gera uma dúvida, uma desconfiança, que é natural, né? E, então, no caso da desintoxicação iônica, a experiência foi bem interessante porque eu utilizava nos meus consultórios. E eu precisava saber se ele funcionava de verdade ou não. E as respostas foram com o tempo. Então, fazendo o tratamento em pessoas, né, com problemas diferentes, e a gente acabamos, né, observando que, independente da patologia, independente do problema da pessoa, os resultados eram maravilhosos. Mas até então, matéria, né, científica, como agia no organismo, como que conseguia tirar do organismo, isso era que ficava a dúvida, porque não se tinha matéria, né? Então, Sim. durante esse período, né, nos últimos 5 anos, foram muitos estudos e hoje, graças a Deus, né, temos boas respostas. Como, por exemplo, a terapia de desintoxicação iônica, ela beneficia o corpo de 4 maneiras. Quais são as 4 maneiras? Por intermédio do sistema nervoso, por intermédio de fortalecer as células. Também ela faz um reequilíbrio nos íons que tem nas nossas células.
e ela faz também um reequilíbrio do pH. Então, veja que maravilha. Então, como que ele consegue estimular o sistema nervoso, por exemplo? Tem um livro chamado de Instalações Elétricas Sem Mistérios. Esse livro ele foi publicado no ano de 2005. Esse livro diz que o corpo humano conduz corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela vai estimular as células e o sistema nervoso. Então, que, por sua vez, o sistema nervoso vai transmitir sinais entre as suas diferentes partes do corpo, né? Então, aqui tem ele coordena as ações voluntárias e involuntárias. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala a nível celular, você vai tratar a parte energética da célula, muitas pessoas ficam em dúvida, né? Como assim que a gente consegue equilibrar isso, né? E a medicina quântica hoje tem trazido isso pra gente de uma forma linda, com resultados incríveis, né? Isso. Então, no caso das células, né, como é que ele faz isso? Por exemplo, a energia fornecida pelo equipamento gerador de íons, então isso é importante, que o equipamento ele gera íons. Então, ele gera íons e ele gera energia. Então, ele vai fortalecer as células, essa energia vai estimular e vai ajudar a facilitar os movimentos ou a transferência de íons dentro e fora das células. É uma informação, né, muito importante. Como que ele funciona? Ele vai ajudar nesse sentido. Porque uma vez as nossas células estando resistentes, ela tem condição de trabalhar melhor. Se ela não está resistente, ela não vai conseguir trabalhar bem. É como se estivesse cansada, né? E quando ela está resistente, ela tem condição de efetuar o seu trabalho. Então, e no caso dos íons, como é que funciona? Com os pés na solução aquosa salina, o corpo absorve certa quantidade de íons. Né? Por onde que ele absorve? Por intermédio da própria pele, né? E também pelo intestício. Então, foi bem comentado no ano de 2018 sobre esse novo órgão, né? Que foi descoberto aí no ano de 2018, há 2 anos atrás. E, então, é o intestício, né? Que ele contém água e, por intermédio dessa absorção, ele acaba levando para todo o corpo esses íons. Então, o que esses íons vão fazer? Eles vão reequilibrar. Então, dentro da nossa célula, é importante saber que existe a bomba de sódio e potássio. E a bomba de sódio e potássio, é ela quem faz essa troca dos íons nos canais iônicos que estão dentro das células. Se essa bomba de sódio e potássio, se ela não estiver trabalhando adequadamente, o que vai acontecer? Pode acontecer que entre uma certa quantidade de moléculas dentro dessa célula e ali vai acabar estourando, devido somente colocando, sem estar saindo. Então, vai acabar estourando essa célula. Ela vai morrer. Por outro lado, se a bomba de potássio não conduzir esses íons saindo de dentro da célula, ele vai acabar murchando, secando e a célula também vai morrer. Então, o que precisa ser feito? Um equilíbrio. Quando as células, ou quando essa bomba de sódio e potássio, quando ela está trabalhando adequadamente, o resultado é uma boa saúde. E com relação... Incrível, né? E tem mais o outro ponto, que é o pH. Né? Eu citei 4 pontos. Né? E o pH, como que ele consegue equilibrar o pH? Se não houvesse essa troca de íons dentro das células,
as moléculas de água, né, conforme já mencionado, elas ficariam grudadas. Imagine, por exemplo, você tendo um colar. Então, você tem aquele, eu vou chamar de, esqueci o nome, que você coloca o colar para poder formá-lo, né? Mas eu vou dar fazer uma ilustração de uma maneira mais simples. Imagina uma casa. Você pintou uma casa, ela está bonitinha. Mas com o passar do tempo, essa casa está ficando feia. A pintura está ficando feia. O porquê? Devido ao pó, a poeira. Então, vai grudando nessas paredes. Então, isso é como se fosse essas células, né? Esses íons que estão grudando. Né? Estão grudando uma molécula na outra, por intermédio do quê? Por intermédio dos cátions. Então, os cátions, né? Então, é como se fosse um ímã. Ele vai grudando, e chega uma certa hora que ele está similar a um cacho de uva, né? Com as uvas tudo presas. Então, não consegue fazer a osmose, né? Porque as nossas células, ela tem as suas aberturas, onde tem que passar a água. E se tiver as moléculas grudadas uma na outra, não vai conseguir, o espaço não é suficiente. Então, para isso, teria que fazer o quê? Uma divisória, né? Soltar as moléculas. É como o pintor da casa, né? Então, ele vê que a casa está com a pintura ruim, então ele vai lá, ele raspa, para depois pintar e a casa fica bonita. Então, de forma similar, é o que acontece com o pH. Então, conforme a gente vai fazendo a desintoxicação, conforme a gente vai usando, então esses íons vai entrando nas nossas células, vai para o sangue e aí vai dividindo, ele vai soltando, né, os cátions das moléculas de água, elas vão ficar soltas e a tendência é essa, conseguir fazer a osmose, né? Ela atravessa as paredes, né, do nosso corpo, das nossas células, e o resultado é que vai lubrificar as nossas células, vai umedecer. E assim, o corpo ele volta a trabalhar adequadamente conforme deveria. Então, são as 4 maneiras de que o detox iônico ele consegue realizar. Então, por intermédio dos estudos, o que nós entendemos até agora foi isso. É muito interessante porque, assim, na hora que a gente une a teoria linda como você trouxe aqui, a prática, é incrível, assim, eu já tive pacientes que estavam com a glicose super elevada e com meia hora de tratamento, que é o que o tratamento proporciona, né? A gente já vê uma baixa gigante, né, Tavares? Assim, hoje os estudos estão trazendo a eficácia disso de uma forma rápida e muito regeneradora, né? Eu já peguei pacientes com diabetes, que é um dos exemplos que eu trago de prática. Eu tenho pacientes com câncer que estão vencendo essa guerra junto e estão tendo resultados lindos, tanto na parte de ajudar a esse processo todo que você falou, quanto a diminuição, inclusive, da dor, né? Então, sim, assim, é incrível. É como se a gente tivesse... Eu não sei se a gente pode usar esse termo, mas é como se a gente ajudasse na restauração dessa célula, né, Tavares? Sim, sim. O que tende é exatamente isso. Porque se a gente for fazer uma análise, fazer um estudo, uma pesquisa, um exame, nós observamos que a acidez do nosso corpo ele está maior ou está menor, abaixo de 7,3, né? Ou até mesmo abaixo de 7,0. Então, quando o nosso pH, quando ele está abaixo de 7, a tendência é a acidez, é onde a moradia, né, dos agentes microbiológicos, é exatamente quando o pH está baixo,
E isso acaba o quê? Manifestando vários problemas no organismo e as dores, né? Nas juntas, por exemplo, nós sabemos que os estudos mostram que é um excesso de acidez. Então, quando tem esse equilíbrio do pH, então vai melhorar aquela acidez, vai haver ali, com esse reequilíbrio, as dores vão diminuir. Né? E os benefícios são inúmeros, conforme você já mencionou, e as experiências, né, nesses últimos anos são maravilhosos. Uhum. É interessante porque o aparelho ele vai mexer com essa base dos pés, porque a gente também tem várias terminações no pé, e o pé ele é muito rico, ele consegue alcançar todo o nosso corpo. Mas também tem a parte da vibrocultura, da vibração. Eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente desse movimento, assim. Isso. Um ponto muito importante que você mencionou, porque nas lives, né, que eu tenho feito, eu não tenho mencionado sobre a vibrocultura. E eu tenho percebido que a importância que ela é. Por exemplo, a vibrocultura, eu trabalho com ela, com as vibrações, desde o ano de 2003. Então, as minhas experiências com a vibrocultura desde aquela época é impressionante. Tem relatos, né? Eu tenho relatos de paciente ou de cliente que, por 5 anos, era em cima de uma cama. Essa pessoa, eu lembro que ela ficou em cima de uma cama a partir dos 46 anos de idade. E quando eu estive visitando ela, ela estava com 51 anos. Sim. Em cima de uma cama. Ela trabalhava na área da saúde, era para o município. E quando eu levei para ela essa modalidade, né, da estimulação por intermédio da vibração, não deu um mês de tratamento. Com menos de um mês, ela conseguiu levantar. Ela pegou a sua bicicleta, porque foi numa cidade do interior de São Paulo. Como a cidade ela era plana, não tinha subida nem descida, ela pegou a bicicleta e foi para o centro, porque estava com saudade do centro da sua cidade. 5 anos em cima de uma cama. Então, não, esse tipo de relato que faz a nossa profissão valer a pena, que faz a gente acordar todo dia e guerrear junto com eles, né? Isso. É muito lindo. Muito bem. Então, muito importante. Então foi uma experiência, né? E eu acabei, assim como, né, com vocês, né, acabei me tornando amigo. Né? Porque nós, como terapeuta, nós temos essa qualidade, né? Tornarmos amigos das pessoas. Né? Então, o que acontece? No caso da vibrocultura, ela traz inúmeros benefícios, isso já é provado cientificamente, que a medicina vibracional, ela traz inúmeros benefícios. E quando você estimula os pontos de acupuntura, o resultado é melhor ainda, porque ela vai mexer com a parte sanguínea e também vai mexer com a parte das energias dos canais dos meridianos, né? Que são as energias que passam ali. Então, o resultado ele é imenso. Conforme eu costumo mencionar, para poder você ter certeza dos benefícios, é necessário usar. Não, e é incrível. Quando a gente fala de tantos benefícios, às vezes as pessoas ficam assim, mas como pode? Uma coisa só. Mas é assim que a medicina naturalista trabalha, né, Tavares? A gente cuida do paciente como um todo. Não adianta cuidar de um órgão específico que está gritando, que quando ele está com a dor, quando ele está com a manifestação de uma doença, é por causa disso, né? Não adianta a gente ter esse ponto. Você tem que cuidar do todo para aquele em específico que está chamando a atenção também melhorar, né? Então, dentro dessa base, o detox iônico, ele traz uma restauração e uma regeneração de saúde incrível. A gente utiliza aqui no consultório para emagrecimento, porque ele ajuda muito. Eu até queria que você falasse depois um pouquinho também.
né? Eu falei já de câncer, para diabetes, para fibromialgia, eu tenho vários pacientes assim, ó, amando, com resultados incríveis, né? Que a gente também já tem tratando. Então, assim, eu queria agradecer muito a você por ter trazido ao Brasil. O Tavares, ele é um cientista, assim, esse aparelho que ele traz para nós é o único com certificação da Anvisa no nosso país. A gente está bolando até uns cursos agora, né, Tavares? A gente que o Instituto Sim, vai trazer, e a gente vai estar trazendo isso juntos, porque nós acreditamos que mais terapeutas têm que estar usando essa medicina para tratar, né? Nos Estados Unidos, como ele falou, já é usado como terapia para cura já há muito tempo. Então a gente precisa estar alertando as pessoas para isso, né? O que isso. mais que você me conta, assim, ó, de atualidade? Hoje, por exemplo, igual eu falei de câncer, você contou esse relato dessa paciente de cama. Você acha que para a obesidade, Tavares, como é que a gente pode estar também chamando um pouquinho a atenção? Que principalmente nesse período de isolamento as pessoas engordaram muito, né? Se você for observar, a pessoa engorda por inúmeros motivos, né? Um delas, eu vou citar que seria o emocional, né? Um outro, até mesmo a alimentação, a falta de exercício físico. Então, tem inúmeras maneiras que a pessoa venha a ganhar peso. Por exemplo, é normal, né, nas fazendas engordar o boi, né, para o abate. Hoje, pelo menos a última vez que eu fiz a pesquisa, hoje leva 7 meses, né, desde que o bezerro nasce até sair para o abate, sendo que a época passada era 2 anos. Então, o que faz isso, hein? É a alimentação e deixando o bezerro parado, então sem movimento. Então, ele não gasta energia, porque tudo é energia. Conforme estávamos falando um pouquinho sobre a vibropuntura, é bom saber que as doenças, né, físicas, ela começa a aparecer depois que tem um desequilíbrio na energia, né, na parte energética. Por isso que tem a importância de manter sempre uma regulagem energética do nosso corpo, nos nossos canais, né? Por exemplo, dos meridianos. Então, quem trabalha com acupuntura, então sabe muito bem como é importante esse equilíbrio das energias entre os órgãos e suas vísceras. Porque se isso não acontece, vai se acumulando, aquele desequilíbrio vai ficando cada vez mais desequilibrado e daqui a pouco chega na parte física. E a prova é que, muitas vezes, a pessoa tem um problema no físico e começa a trabalhar com a acupuntura, por exemplo, né, fazendo uma regulagem e, com o passar do tempo, a pessoa tem um alívio, para não dizer que a pessoa ficou boa, né? Porque não são todos os casos. Vai depender, né, até onde o caso está crônico e onde não. Então, no caso da obesidade, também tem a ver com isso, né? Então, a falta de movimento, uma alimentação, muitas vezes o emocional. E quando você trabalha essa parte energética, sempre vai haver um reequilíbrio. O reequilíbrio já está dizendo, é um equilíbrio. Pronto, se a gente pensar numa pessoa equilibrada, né? Uma pessoa sensata, né? Uma pessoa desequilibrada, né? É uma pessoa sem juízo, né? Como assim dizer. Sim. Então, não tem controle. Então, no caso, né, de uma pessoa que ela ganhou um pouquinho mais de peso, se ela fizer um detox iônico, a tendência é limpar do corpo, né? É tirar o excesso, é fazer um reequilíbrio. Quando você usa a vibropuntura, ela vai estimular a circulação sanguínea, que muitas vezes a pessoa sente aquele peso, né? aquele peso muito grande nas pernas, né? Aquele cansaço. Na maioria das vezes, isso é má circulação. E quando Uhum. nós fazemos um exercício físico, ou usando, no caso, aí a vibropuntura, ele vai estimular todas essas partes. Se a pessoa, né, que tem um equipamento
E muitas vezes ela não faz uso por falta de conhecimento, mas se ela fizer isso todos os dias, ela vai observar que em pouco tempo a saúde dela está completamente diferente. Então, então vale a pena fazer uso. Sim, e eu quero ressaltar que tem algumas pessoas que não conhecem nosso equipamento, né? Porque eu tenho esse equipamento que a empresa do Tavares trouxe para o Brasil e desenvolveu, né? E enquanto a gente vai fazendo o detox iônico, a gente tem essas aplicações de vibrocultura. Então é muito interessante, é muito legal. Eu convido a vocês para estarem conhecendo isso também. E é isso, eu queria agradecer, Tavares, muito sua presença aqui com a gente. Eu me sinto realmente honrada, assim, o Tavares, ele foi congressista no nosso último congresso internacional que a gente teve em Brasília, ele foi um dos nossos palestrantes. Então é uma honra gigante, gigante ter você aqui conosco, né? Uma pessoa com um conhecimento tão grande. E eu espero ter esclarecido um pouquinho mais as dúvidas. A gente não para de receber pergunta e tudo, mas eu acho que a gente também está à disposição depois, se eles quiserem perguntar mais alguma coisa. Mas não sei se você quer se despedir, quer falar um pouquinho, mas eu queria que você recebesse meu abraço e minha gratidão por estar aqui conosco nessa noite. Obrigado. O que eu queria acrescentar é que, normalmente, conforme já citado, quando um produto é novo, há mais críticas, né, do que elogios, né? É verdade. E as dúvidas são grandes. Então, o que acontece? Esse foi um dos motivos que fez com que nós protocolasse nosso equipamento e a nossa empresa junto à Anvisa. Porque, até então, quando você liga, né, o equipamento com ou sem os pés na água, ela vai mudar de cor, que é natural. Isso é ciência. Então, a pessoa que ela tem conhecimento, né, de química, por exemplo, e vendo esse resultado, que sem os pés ela vai mudar de cor, se ele não tiver conhecimento de outras áreas, ele vai achar que ali é apenas você com os pés ou não, que não faz diferença. Mas faz diferença. E para poder provar isso, né, então nós acabamos protocolando o equipamento juntamente à Anvisa, e o nosso equipamento ele não é apenas um equipamento detox, né? Ele é um equipamento eletromédico, né? Então, ele é destinado a médico também. Sim. Então, isso, hoje a gente tem muitos médicos, eu acredito que, além de você, doutora, deve ter vários outros amigos nossos que estão aí assistindo, que são médicos, né, que trabalham com a gente, eles têm resultados. Então, graças a Deus, valeu o esforço, né? Valeu o esforço de ter persistido, de ter acreditado, porque sabemos que nada é fácil, e uma das primeiras coisas que acontece quando se tem dúvida, ou até mesmo alguma acusação, a primeira coisa que vem na cabeça é correr, é abandonar. Mas quando a gente tem certeza, né, se você está certa, você tem que provar que você está certo, né? É verdade. Então, a nossa luta, a nossa batalha foi essa, né? Mostrar que funciona. E, graças a Deus, hoje aí ganhou o Brasil, né? Não só o Brasil, como nós temos, conforme você mencionou, temos amigos aí já em várias partes do mundo, em vários países, né? Que também Sim, estão... conosco aqui está online algumas pessoas da Argentina, da Suíça, o Paulo já sinalizou, e você também tem divulgado isso também fora do país, né, Tavares? Assim, Sim. espero que cada vez mais pessoas, porque o que a gente vê de resultado no consultório são, assim, eu nunca tive uma reclamação, eu nunca tive ninguém que falou, não, doutora, eu estou igual, não. As pessoas saem realmente diferentes e elas percebem essa renovação de energia, como você falou, que às vezes a gente fala de energia, as pessoas se assustam. Você explicou de uma forma muito bacana aqui. Eu achei que ficou muito, muito acolhedor, assim, para que todo mundo conseguisse realmente entender, né? E Isso. eu só tenho gratidão por você, por ter insistido, por ter lutado e por ter trago esse equipamento de tão alta qualidade para a área médica, né? Isso. E vou deixar a seguinte sugestão.
Quem tem dúvida, pergunte. Eu tenho certeza, né? Não vai ficar uma pergunta sem dúvida, sem resposta. Sem resposta Verdade. satisfatória, né? Que a gente quer resposta Verdade. satisfatória, tá bom? Então, foi um Verdade. prazer, né, falar com você, tá transmitindo essa informação, né, para quem está nos ouvindo e com certeza vai ser benéfico para muita gente. Verdade. Tavares, gratidão. Receba nosso carinho aqui de Blumenau, viu? E do resto de todos os nossos pacientes e terapeutas e médicos e a equipe toda que está aí online. Então, um abraço bem Obrigado. grande a todos e um abraço bem grande para você, viu? Obrigado, igualmente, igualmente. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.